Oi, família cósmica, meu nome é Ger Leal nesta encarnação e hoje queria falar sobre a depressão. No vídeo das doenças de transmissão sexual eu falei como que todas as doenças são sinais do corpo de que não estamos canalizando bem nossas emoções, e quanto mais forte é a doença, mais tempo é que deixamos essa emoção sem prestar atenção para ela. Então, é importante dizer que a depressão não é uma exceção. Então, a depressão não é tristeza. A depressão realmente tem uma desregulação química no cérebro. As pessoas podem sentir tristeza, mas tem muitos casos que realmente a depressão tem que ver com a apatia, não sentir nada, não ter vontade de continuar o caminho, não ver as coisas boas da vida, só vemos tudo com um filtro negativo, tudo gris. As pessoas podem experimentar ter drenada a sua energia, não ter energia para fazer coisas. É difícil se levantar, é difícil tomar banho muitas vezes. Então a depressão tem muitos sintomas que realmente são muito ruins e trazem muito sofrimento. A depressão pode ser causada por muitas coisas. Pode ser um trauma que nós vivemos quando éramos crianças, pode ser um choque que aconteceu faz pouco tempo, pode ser uma situação que não aceitamos da nossa própria vida, que é muito difícil, que achamos muito sofrimento nessa situação. Tem muitas causas e o trabalho de nós a labor de nós vai ser identificar qual é a causa. Sempre a raiz das coisas é sempre o que temos que fazer, o que temos que achar para poder solventar elas, para poder resolver. Mas a parte mais importante para mim é saber que nós temos responsabilidade, e porque temos responsabilidade, temos a capacidade de mudar tudo, gente. Eu tô falando isso porque tem tem um tipo de psicologia, a psicologia diz que, por exemplo, nós temos aquela desregulação química no cérebro e então só temos que tomar uma pílula, e muitas vezes a pílula talvez apaga alguns sintomas, mas não vai resolver de raiz a situação, e muitas vezes não resolve nada mesmo, porque tem muitas pessoas que ainda continuam com o sofrimento, ainda tomando o remédio, o comprimido. Eu já falei disso também no vídeo da ansiedade. Então, essa mesma psicologia que fala, ok, você tem uma desregulação química e não pode fazer nada mais que tomar aquela pílula, a mesma psicologia que também fala muitas vezes que nós somos vítimas dos relacionamentos com narcisistas, e que então eles estão controlando tudo e que são manipuladores, e então a gente não pode fazer nada. Não é assim. Nós não somos vítimas das situações de nossa vida. Isso aqui é o mais importante no caminho espiritual, porque se a gente não dá conta que somos responsáveis de tudo o que acontece, não vamos poder mudar. Tudo começa quando nós realmente nos sabemos co-criadores. E ser co-criador não é sempre fácil, porque quando estamos experimentando uma situação que é difícil, não queremos ser responsáveis, só queremos ser co-criadores quando acontecem coisas boas, e não funciona assim realmente. Então, o que eu quero dizer, e tudo isso aqui eu estou falando da minha própria experiência também, porque eu não teve somente o diagnóstico de ansiedade lá no 2013, mas o diagnóstico de depressão eu não tive, mas tive todos os sintomas e teve até pensamentos suicidas. Então eu acho que posso falar também disso desde a minha própria experiência. Eu sei muito bem como é que a gente vai criando esse mecanismo. É realmente um circuito de pensamentos negativos que tem que ver com a ira. A depressão é muito de uma agressividade passiva.
Então, muitas vezes nós entramos nesses mecanismos de autocastigo, de muita ira com a vida, de só fazer foco nas coisas que são ruins, só achar tudo o que é ruim na vida. E então vamos puxando e puxando e puxando aquele mecanismo cada vez mais, até que um dia é difícil mudar ele. Porque como todas as programações que temos, cada vez que nós estamos colocando muito tempo nelas, vamos a criar mecanismos. Então depois, transformar eles vai tomar tempo. Isso aqui acontece quanto mais tempo a gente passou criando esse mecanismo, mais difícil vai ser tirar ele depois. Então, claro que se eu passo muito tempo dedicando meu tempo para esses pensamentos, nesse circuito, eu estou criando um mecanismo. E se eu passo anos fazendo isso, então isso vai se convertir numa doença crônica. Claro que sim. E vai ser mais difícil depois, mas isso aí não significa que é impossível. E o que eu quero falar também, desde a perspectiva espiritual, sim, é que quando nós estamos descendendo a nossa vibração, tanto com a ansiedade como com a depressão, o que acontece é que temos o campo físico mais vulnerável para entidades da escuridão, estou falando. Então, os pensamentos negativos, os pensamentos suicidas, os pensamentos de preocupação constante, todas aquelas coisas são também produto de ataques de entidades negativas, porque nós temos descendido muito a nossa vibração. E o drenagem de energia, esse que muitas pessoas podem experimentar, que não conseguem nem levantar, é também produto da mesma coisa. Nós estamos alimentando essas entidades. Então, o importante de tudo isso é que se a gente vai tomando consciência e vamos dando conta de que como estamos criando um mecanismo, é porque também temos, se a gente criou um mecanismo, é porque temos também a capacidade de mudar ele. Com isso, não estou querendo dizer que vai ser fácil, porque a vida tem a vida é mudança eterna. Realmente, não sempre vamos estar alegres, não sempre vamos estar tristes, mas quando nós criamos aquele mecanismo de tristeza, é porque nós estamos alimentando tudo isso com nossos pensamentos. Isso aqui é muito importante, porque eu acho que não temos que deixar que a psicologia fale para nós que nós não podemos mudar isso, que é uma doença e que já está, porque realmente eu acho que muitas pessoas sentem, aconteceu para mim quando muitas vezes eu falei disso, porque essa foi a minha experiência. Eu soube que eu mesma criei a minha própria, meu próprio estado, quando eu sentia que já nada tinha sentido. E muitas pessoas ficaram chateadas porque achavam que falar isso é carregar a pessoa que tem depressão com outra coisa mais, mas não é assim, não. Realmente é que a medicina, o sistema de saúde não está criado para que as pessoas fiquem independentes. O sistema de saúde está criado para tudo o contrário, para que as pessoas dependam das medicinas, dos remédios, dos comprimidos, das pílulas, e realmente eles não querem que as pessoas se curem, não querem a curação. Então, as pessoas que ficam chateadas por isso é porque realmente não têm vontade de se fazer responsáveis. E a responsabilidade não significa que não vai, como dizer, que vai ser fácil, que já talvez o mecanismo está muito avançado. Talvez a pílula pode ser um ponte. Eu sempre decidi não consumir elas, mas essa é uma decisão de cada um. Eu também estou falando que se precisa de ajuda, se precisa fazer uma terapia, eu sempre recomendo as terapias que podem involucrar o alma e o espírito, porque a psicologia muitas vezes fica muito,
como dizer, como chata para essas coisas. Realmente não tem evoluído em muitos sentidos para poder compreender que não é somente a mente, é um monte de coisas, é a coerência com a alma, muitas vezes, é o corpo emocional, claro, e quando não temos uma integração, quando estamos em uma terapia que não tem conexão espiritual, é difícil também integrar todos aqueles aspectos que são importantes. Mas vocês podem escolher o que quiserem e o que faz melhor para vocês. E com isso eu não estou falando que tem que fazer tudo sozinhos e que não podem pedir ajuda, mas é importante saber que a labor vai ser própria, que realmente para se curar vão ter que fazer vocês. As pessoas podem ajudar, mas o trabalho é sempre nosso. Então, a labor começa quando deixamos de alimentar, quando deixamos de dar energia para esse mecanismo de pensamentos negativos. E esse aí vai ser o maior trabalho que temos que fazer, realmente. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas não podemos nos esconder de trás da doença. Sim, muitas vezes nos escondemos de trás da doença para não ter que fazer o trabalho, para não ter que fazer a labor. E eu sei que as pessoas que passam por isso têm muito sofrimento, porque eu mesma passei ele, e é por isso que também que eu sei que a gente pode mudá-lo. E com isso estou dizendo que muitos de nós, eu já contei para vocês, eu tive meus próprios traumas, eu passei por abusos sexuais, então todas essas coisas foram sembrando muitas atitudes negativas que eu tive na minha vida. Eu já contei minha história para vocês, e tudo isso também colaborou, claro, com minha saúde mental, ou minha falta de saúde mental, mas é importante saber que todas essas experiências são para ensinar algo, uma coisa, e que mientras nós estamos nos aferrando, estamos nos tomados delas, só para não continuar a vida, estamos autodestruindo nós com nossos próprios pensamentos, e a mente tem esse poder, com certeza. Com certeza nós podemos autodestruir a nós mesmos, porque quando nós estamos todo dia pensando negativamente, causando medo em nós, aunque esses pensamentos nem sejam reais, e alimentando que nada importa, que ninguém importa de nós, para nós, ou que as pessoas nem vão sentir saudade se a gente não está aqui nesse mundo, todas aquelas coisas que nós podemos falar para nós muitas vezes não são reais. As almas são todas aqui muito importantes, todo o processo que nós fazemos é muito importante, e cada vez que a gente cai, se nós aprendemos essa lição, é só para subir mesmo. Então, é muito importante que demos conta que se a gente caiu, e não importa quanto tempo a gente passou nessa queda, é simplesmente para voltar para subir. É simplesmente uma queda para aprender uma coisa. Então, identificar o mecanismo cada vez que estamos fazendo é a clave. Talvez muitas vezes não seja fácil terminar com ele, e aí vamos ter que colocar o foco em outras coisas, e vamos ver como é que eu não acho bom muitas vezes, quando temos muitos pensamentos negativos, tentar colocar positivos em cima. Eu acho que é o melhor fazer foco em outra coisa mesmo, sair, dar um passeio, sair para caminhar, fazer exercício, fazer alguma coisa que vai ajudando com o corpo mesmo, cozinhar, sei lá, porque muitas vezes é difícil mudar a mente, tentar colocar por em cima pensamentos positivos quando temos um circuito de pensamentos negativos. Então, eu acho que é melhor fazer foco em alguma coisa que o corpo possa acompanhar, mas a parte disso,
é importante começar a mudar o diálogo com nós mesmos. Essa aí é uma labor interna, gente. Por mais que ainda se vamos à terapia, vamos para o psicólogo, ou o que seja que a gente escolha, ele não vai poder mudar o diálogo interno, só nós. E isso é uma mudança que é vital nesse processo. E então, a outra vez eu escutei uma coisa que falou esse cara que se chama Eckhart Tolle, não sei se vocês conhecem, mas é um senhor que está muito conectado com a espiritualidade, eu gosto muito dele. Eu acho que tem muitas mensagens boas. E uma vez ele falou que, por exemplo, quando nós somos crianças e pedimos uma coisa para nossos pais e nossos pais falam que não, e aí a gente começa a gritar, a chorar e a fazer toda aquela coisa de criança, e nossos pais falam que sim depois disso. Então nós começamos a criar um mecanismo, uma programação de que cada vez que nós queremos uma coisa da vida, se começamos a reclamar e a acionar como crianças mesmo, a vida vai dar o que nós queremos. Então, isso aí não é verdade, porque quanto mais a gente se enfoca no reclamo, mais estamos criando coisas que não queremos. Então, isso aqui é muito importante, esse mecanismo. Eu acho que temos muitas pessoas, tivemos muitas pessoas, e é muito importante mudar ele, porque os mecanismos que nós trazemos desde pequenos são os mecanismos mais difíceis de tirar, claro, porque é uma programação que a gente repetiu muito tempo. Então, para todos é uma labor muito grande, realmente mudar coisas, programações limitantes, mas é vital para as pessoas que estão experimentando depressão, porque realmente a vida de vocês é valorosa e não importa quanto tempo vocês tenham colocado na doença essa, o que importa é que nesse presente, nessa aqui agora, você pode mudar mesmo, pode mudar, é uma decisão interna, realmente, e a parte mais importante é simplesmente tomar responsabilidade, não tem outra. É a parte mais importante. Depois dali, o caminho pode ser mais fácil, mais difícil, de momentos, mas com certeza vão superar todas as situações. Eu acho que eu fiz e eu acho que muitas pessoas fizeram, e realmente não tem que ver com tomar uma pílula, não tem que ver com isso, tem que ver com uma decisão interna de mudar padrões de comportamento. É simplesmente isso, gente. Então, esse esforço nós podemos fazer indo para alguma terapia também, mas é um esforço que vamos ter que fazer desde dentro, de voltar para nos conectar com a vida. E outra coisa que ajuda muito porque muitas vezes a depressão é um estado de carência muito grande. Então, o que ajuda para nós ajudar a outros, dar para outros, porque isso aí vai nos conectar com o sustento infinito, com a abundância. Deixamos de estar em estado de carência porque estamos dando conta de que podemos dar alguma coisa. E claro que isso aí, por exemplo, para uma pessoa que ainda não consegue se levantar ou tomar banho, vai ser mais difícil, claro. Nós vamos fazendo o que podemos no momento com a energia e com as ferramentas que vamos tendo, mas é uma decisão de hoje começar a se mover, começar a fazer as coisas na medida que vocês possam, e vai mudar, porque apenas vocês elevem a sua vibração, então aquelas entidades já não vão ter lugar no campo físico. Isso aí é uma mudança que nós fazemos. Então, achei muito importante falar disso, porque é como o vídeo da ansiedade que eu falei também, como resolver ela. Muitas vezes todas as doenças realmente tem que ver com essa gestão, com essa
direção que damos para nossas emoções. E muitas dessas emoções estão alimentadas de nossos pensamentos desconectados do ego, desconectado do amor, do ego desconectado das dimensões superiores da alma. Então, temos que prestar muita atenção, emprestar muita atenção à nossa mente. E muitas vezes pode passar, a gente cai, e é parte do processo humano, mas saibam que as almas são todas importantes aqui. As almas que fazem seu labor realmente vão ver mudanças na sua 3D, na sua realidade, porque tudo é uma projeção do interior, então a vida vai mudar também. A vida com certeza vai mudar. E é importante fazer um esforço, aunque seja de encontrar, aunque seja pequeninas coisas boas, pequeninas coisas que podem nos conectar com a vida, desfrutar do sol, sei lá, aunque seja esforços pequeninos para começar a sair daí. Mas a saída é sempre para dentro, gente. É sempre para dentro, em todos os casos. Então, eu queria falar disso hoje um pouquinho. E, bom, vou terminar o vídeo aqui. Amanhã a gente se vê. Muita gratidão. Tchau, tchau.